Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando aqui esta semana no livro de Efésios e o tema é Para o Aperfeiçoamento dos Santos. Convido você a ficar aqui comigo que nós vamos estudar os seguintes tópicos. Os profetas e apóstolos e todos nós fortalecem e unificam a igreja. Seguir o exemplo do Salvador pode fortalecer nossos relacionamentos familiares. A armadura de Deus vai nos proteger do mal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário no final, que é muito importante. E eu convido você, como eu disse, fique aqui comigo até o final. Bom, voltamos aqui ao mapa que nós estudamos na aula passada. Se você não assistiu, convido você a assistir a aula passada, onde nós aprendemos onde era a Galácia, quais foram as viagens que Paulo fez, as 4 viagens, e aqui está o mapa mostrando aí onde era Éfeso, uma das viagens aí de Paulo, e nós vemos aí neste mapa aí as viagens que Paulo realizou. E nesta aula nós vamos aprender sobre a epístola que Paulo fez aos Efésios. Bom, primeiro tópico, os profetas e apóstolos e todos nós fortalecem e unificam a igreja. Então aí do lado está os apóstolos, assim como na igreja primitiva, Jesus Cristo tinha os seus apóstolos na igreja primitiva, né? Ele sempre teve Jesus Cristo como cabeça da igreja, e ele chamou os seus 12 apóstolos como seus discípulos. E atualmente nós também temos 12 apóstolos, né? E além do profeta e seus conselheiros, temos 12 apóstolos que servem aí como discípulos de Jesus Cristo, levando o evangelho e servindo na obra no mundo todo, tá certo? Então, se você não sabe, saiba que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias possui apóstolos e profetas, assim como na igreja primitiva de Jesus Cristo. Antes de entrar no tópico, vamos falar um pouco sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Diz o seguinte: no Novo Testamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos santos de Éfeso. A epístola é de grande importância, pois contém os ensinamentos de Paulo a respeito da Igreja de Cristo. O capítulo 1 traz a costumeira saudação. Os capítulos 2 e 3 explicam a modificação que ocorre nas pessoas quando se tornam membros da Igreja. Tornam-se concidadãos dos santos, com gentios e judeus unidos em uma só igreja. Os capítulos 4 a 6 esclarecem os papéis dos apóstolos e profetas, a necessidade de união e a importância de vestirmos toda a armadura de Deus. Efésios 2, de 19 a 20, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, ou seja, aí nós vemos a Escritura falando sobre esse fundamento que nós somos edificados, que são os apóstolos e profetas, né? E que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aqui a gente pode ver do lado direito, como eu mostrei no slide, né, anterior, os apóstolos da Igreja de Cristo, né? Isso é fundamental aí para nós sermos edificados, assim como também Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A gente vê na imagem embaixo aí, do lado direito, uma pedra principal aí na esquina, exemplificando aí Jesus Cristo. Efésios 2, 19 a 20. Opa, aí já é 20 a 21, ok? Efésios 2, 20 a 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ele compara aí a nossa fé, o nosso fundamento a essa edificação, assim como, vamos voltar aqui, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, o Senhor nos compara a um edifício que foi edificado,
né? Um edifício edificado, bem ajustado. Então, quando nós temos o Espírito em Deus, nós estamos sendo aí edificados, assim como o edifício. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, né, sobre essas ferramentas que Jesus Cristo e Deus, o Pai Celestial, ele utiliza, que somos nós, os seus filhos. Cada um tem seus dons, seus talentos, são pessoas diferentes. Então, uns são pastores, outros são evangelistas, profetas, apóstolos. Então, são vários os chamados e as responsabilidades que cada um tem. Aí tudo isso ocorre, né, para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós todos somos esses instrumentos que o Senhor utiliza aí quando ele precisa dos nossos dons e talentos para poder realizar a sua obra aqui na terra. Então, essa ferramenta de apóstolo, né, são esses homens que foram chamados pelo Senhor para servir como apóstolos e profetas nesses dias atuais. Continuando, 4 de 14 a 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, ou seja, resumindo, sempre o cabeça é Jesus Cristo. Que nós possamos crescer em verdade, em caridade, seguindo o seu exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo. Próximo tópico é: seguir o exemplo do Salvador pode fortalecer nossos relacionamentos familiares. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Se você segue Jesus Cristo, você vai ter um bom relacionamento com sua família, com sua esposa, você vai tratar melhor a sua esposa, você vai tratar melhor os seus filhos, você vai tratar melhor os seus pais, se você segue o exemplo do Salvador. Então, nós podemos fortalecer os nossos relacionamentos. Efésios 5, 25 diz: Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só a responsabilidade de nós, homens, amarmos as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Vós, filhos, aí ele dá um conselho para os filhos, Efésios 6, de 1 a 3. É uma escritura importante, eu recomendo você também grifar essa escritura na sua Bíblia. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, para que seus dias sejam prolongados na terra, você precisa cumprir e guardar esse mandamento, que é honrar pai e mãe. Então, se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, eu recomendo você a se reconciliar, assim como disse nas aulas anteriores, a importância da reconciliação, né? Que você possa fazer isso, aplicar esse ensinamento de seguir o exemplo de Cristo, de amor ao próximo, principalmente no relacionamento familiar. Honre o teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Aí eu aproveitei a oportunidade para cumprir com esse mandamento, coloquei a imagem do lado direito aí, eu no dia do meu aniversário, comemorando aí com o meu pai e a minha mãe e o meu sobrinho. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, que nós possamos, como pai, como filho, né, honrar pai e mãe, mas também, como pais, não provocar a ira de vossos filhos, ou seja, dos nossos filhos. Que nós possamos ser bons pais, ensinar os nossos filhos com amor, com retidão, elogiando sempre. O grande segredo da educação é você elogiar sempre o seu filho, ajustando, corrigindo quando necessário, mas jamais provocar a ira
dos nossos filhos. Aí eu aproveitei para fazer uma homenagem para os meus 2 netinhos, que é o Luca e o Samuel. A armadura de Deus vai nos proteger do mal. Olha só esse último tópico, né? Que estou terminando aqui a aula, convido você a ficar aqui comigo até o final. Então, aqui do lado, nós vamos ler em Efésios, né? Efésios 6, a escritura que fala sobre a armadura. Então, nós vamos aprender sobre o capacete da salvação, né? O escudo da fé, né? Sobre a verdade, o evangelho da paz, palavra de Deus, justiça. Vamos ver o que a escritura fala sobre isso. Então, vamos lá. Efésios 6, 14 e 15 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olha só, a espada ali que está na mão dele é a palavra de Deus. Então, ou seja, toda essa armadura que você está vendo aí, que são os princípios que nós aprendemos através do exemplo de Jesus Cristo, para que nós possamos enfrentar todo o mal que há de vir sobre nós, principalmente sobre a família. Nós sabemos hoje que a família ela está sendo atacada, ela está sendo bombardeada com o objetivo de destruição. O inimigo quer destruir as famílias. Então eu recomendo, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, para que você possa se vestir dessa armadura, como diz essa escritura em Efésios 6, né? Essa armadura com o escudo da fé, né? Você possa usar esse capacete da salvação, a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, como nós fazemos aqui semanalmente, estudando as Escrituras, tudo isso vai te fortalecer para você poder vencer todo o mal, todas as tribulações, aflições que o inimigo pode colocar na sua vida. Bom, eu fico por aqui. A próxima aula é Filipenses, Colossenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós vamos estudar os tópicos. Nós nos tornamos novas criaturas quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos encontrar alegria em Cristo, seja qual for a nossa situação. Olha só que beleza. E quando estamos arraigados em Jesus Cristo, somos fortalecidos contra as influências mundanas. Então, você vê, a armadura ela serve para isso também, para sermos fortalecidos contra essas influências mundanas. Você vê que uma aula complementa a outra. Convido você a estar comigo na aula que vem para a gente aprender sobre esses princípios. Muito obrigado a todos. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário que é muito importante. Um forte abraço e até a semana que vem.